Olá, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma edição de Espiritismo e Educação em transmissão pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje, 18 de abril de 2022, onde estamos comemorando 165 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos e também, automaticamente, 165 anos de Espiritismo ou doutrina espírita. E fazemos do nosso programa uma homenagem aos espíritos superiores e a Allan Kardec, que nos trouxeram esta maravilhosa doutrina. E que você que está nos acompanhando possa também aí enviar a sua mensagem. Estamos fazendo a transmissão através do YouTube. Aliás, já temos aí um primeiro comentário, então fique à vontade para você fazer a sua participação, como fez a nossa Glória Maria, que está nos dando aí o boa noite, desejando paz e bem a você também e a todos. Antes de anunciarmos, então, o tema da noite de hoje, deixa eu passar a palavra aqui ao Ronaldo Gomes para a sua saudação. Gratidão a todos mais uma vez. Gratidão, Marcos, nosso amigo Tavares. Que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios, mas que seja essa inspiração vinda do alto, para que possamos apreendermos cada vez mais os ensinamentos do nosso Pai. Gratidão, estamos aqui juntos. Muito bem. O tema de hoje tem tudo a ver com os princípios básicos da doutrina espírita. Aliás, os espíritos, na codificação, dizem que nós temos uma palavra que mexe com todo mundo. E é justamente essa palavra que nós vamos trabalhar hoje, que é a reencarnação. Porque o nosso tema vai trabalhar justamente a volta do espírito ao mundo terreno, o nascer de novo que o nosso mestre Jesus nos ensinou. Eu e o Ronaldo hoje vamos conversar sobre o processo da gestação, esse retorno do espírito que acontece, e claro, vamos abordar todo o processo educacional que precisamos fazer com esse espírito reencarnado. Bem, para que possamos aqui fazer a melhor abordagem possível, nós vamos nos basear num texto do espírito Camilo, esse espírito que é muito voltado à educação, que, aliás, já esteve presente aqui no nosso programa em outra oportunidade, e o Camilo tem toda uma página a respeito justamente dessa questão da reencarnação e da gestação, página essa que está no livro Desafios da Educação, da psicografia do nosso querido médium José Raul Teixeira. E ele intitulou o texto com um título Celeste Parceria. Então, eu e o Ronaldo vamos acompanhar aqui o texto do nosso querido Camilo e vamos conversar, vamos tecer comentários, vamos fazer toda uma abordagem sobre o que ele chama aqui, né, Ronaldo? Dessa celeste parceria entre Deus e nós, os seres humanos, seus filhos. Mas, Ronaldo, pode começar aí com os primeiros comentários. Marcos, é um assunto muito complexo, bonito, delicado, porque ele engloba tudo que nós estamos passando no mundo, o que nós não deveríamos nem precisaríamos estar passando, mas por conta de N situações, e uma delas é o egoísmo, e a lei da reencarnação está aí justamente para isso, para nos corrigir, tentar ainda repararmos uns com os outros os nossos débitos. Eu vou ler esse pedacinho, eu já vou antecipar, porque nós vamos dar continuidade na segunda-feira que vem. Estou me antecipando a você, não há nada combinado, nada aqui é combinado, isso aí já deixa claro isso. Eu falo que sim, o Marco diz que não, mas acaba acontecendo, entendeu? É assim que funciona. Mas vamos lá. Eu gostaria, Marco, eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo, e que você pudesse, se você tiver com o Livro dos Espíritos aí, na Sim. questão 351, por favor. Mas vamos lá. Celeste parceria.
Então, ele diz assim: dos mais belos momentos da vida planetária, destaca-se aquele em que se une um casal, a fim de permitir o retorno à carne de outro filho de Deus. Olha que bacana. Ele não coloca aqui alguém que vem para reparar isso ou aquilo, que vem do inferno, vem do umbral, vem não sei de onde, não interessa. É um filho de Deus que está tendo a oportunidade, mais uma vez, da reencarnação. Você poderia ler para nós, Marcos, a pergunta 351? Muito bem, vamos lá então. Livro dos Espíritos, que justamente está comemorando, né, fazendo 165 anos hoje. Allan Kardec, então, trabalhar aqui com os espíritos, o tema União da Alma com o Corpo. Questão 351 é a seguinte: pergunta Allan Kardec. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Responderam os espíritos superiores. Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. Olha que interessante. Eu quis dizer, no início eu disse que a coisa é mais séria do que a gente pensa. Marcos, vamos lá. Dos mais belos momentos da vida planetária, destaca-se aquele em que se une um casal, a fim de permitir o retorno à carne de outro filho de Deus. E olha agora que o Kardec pergunta e o que os espíritos respondem. Concepção. Que tem muita gente que diz, não, vamos abortar, não vou entrar no mérito do aborto. Mas que vou abortar, porque tal, ainda não tem vida, não tem nada ali, tal, e tal. Vamos. Foi ontem, o sexo foi ontem, ou foi daqui a um instante. Mas se ele fala na concepção em que o espírito já está ali fazendo todo um trabalho, vê aí, está na primeira parte logo da resposta, não é isso? A concepção. Sim. Lê de novo, por favor. Vamos lá. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito. Então já tem a ligação, né? E aí? O que você me diz, Marcos? O espiritismo é muito claro em relação a isso, né? Ou seja, para o espiritismo, a reencarnação ela tem início na concepção, porque quando a concepção é realizada, o espírito destinado a reencarnar, a ocupar aquele corpo que vai começar a realizar a sua formação, ele já está ligado, fluidicamente, energeticamente, ele já está ligado, não apenas aos pais, mas ao corpo, em formação. Sim, aquela primeira formação celular, mas ele já está ligado. Por quê? Porque, na verdade, é ele que comanda o processo biológico, de desenvolvimento biológico, através do seu perispírito, que é o corpo espiritual. Os espíritos são muito claros quanto a isso, ao dizer que, na verdade, o perispírito é o modelo organizador biológico. Ou seja, ele modela o desenvolvimento do corpo durante toda a gestação. Quando se dá o nascimento, aí você já vai ter todo o processo genético, hereditário, normal de desenvolvimento desse corpo. Então, para nós espíritas, o espírito já está lá, ligado ao corpo, comandando o seu desenvolvimento no útero da mãe. Por isso,
o espiritismo se posiciona totalmente contrário ao aborto, porque o feto já é um ser, já está lá, em desenvolvimento, né? Então, por isso que nós somos contrários ao aborto. Então, os pais precisam lembrar sempre dentro disso. Tá? O que acontece? Você não tem o processo de reencarnação só quando se dá o nascimento. Você tem o processo de reencarnação já iniciado lá na concepção. Perfeito. Eu vou continuar porque você vai voltar a esse assunto, porque tem muita coisa intrínseca aí. Vamos lá. Ao observarmos a formidável ocorrência, quando o ventre feminino se assemelha a eloquente laboratório, olha que interessante, eloquente laboratório, que recebe as matérias-primas, óvulo e espermatozoide, para que, fundidos, determine o começo de um novo corpo. De modo que atenda a uma velha alma. Que bacana, ele usa uma velha alma para mostrar que ela já é antiga, já traz informações. Uma velha alma caminhante da evolução. Olha que interessante, belíssimo. Verificamos que intensas energias se mobilizam nessa conjunção de gametas, útero e tubas, quais retordas incendiadas de vida nas mãos do sublime alquimista, ajuntando-se para propiciar o encontro biológico. Marcos, aí vem uma pergunta. Aonde está registradas as informações dessa necessidade da reencarnação desse espírito? Está no espírito ou perispírito? Ou é o do espírito, em sua consciência, e o perispírito é apenas a informação ali, que está ali trazida pelo espírito, nas suas ações, nas suas condutas que ele fez. Tá, mas esse espírito em relação ao corpo, tem como explicar isso para que nós possamos... Porque está dentro do assunto ainda, nós estamos na concepção ainda. Eu quero entender esse princípio dessas informações, do perispírito, da matéria, desse fluido, vamos dizer assim, da alma reencarnada. Vamos lá. Quando nós estamos encarnados, que é o nosso caso aqui e agora, quando nós estamos encarnados, muitas vezes nós tomamos o corpo como sendo o principal, mas na verdade nós sabemos que é o espírito. O corpo é o instrumento de manifestação do espírito enquanto ele está encarnado. Quando o espírito está desencarnado, vivendo no mundo espiritual, o perispírito é o corpo do qual ele se utiliza para as suas manifestações. Ou seja, na verdade, o perispírito não passa de um corpo. Essa é a verdade. Todas as informações, as memórias, tudo pertencem ao espírito, que é o ser pensante, que é a individualidade. Agora, há um processo de ligação entre espírito, perispírito e corpo biológico. O corpo biológico recebe, sim, informações energéticas, fluídicas, do corpo espiritual, do perispírito. Por isso que o perispírito é o modelo organizador. Mas esse processo não é simplesmente automático. O espírito, o ser pensante, ele influencia esse processo com as suas memórias passadas e as suas necessidades evolutivas, daquilo que ele precisa passar aqui a nível de expiação, a nível de provas, ou mesmo a nível de missão. Tá? Por isso, então, que nós precisamos vibrar muito positivamente por esse ser que está vindo, que começa a se ligar conosco, porque nós precisamos dar a ele o melhor ambiente psíquico possível para que ele possa modelar um novo corpo de acordo com as suas necessidades. Já houve, sim, dentro do movimento espírita, determinados teóricos que afirmavam que, na verdade, a memória, etc., ficavam no perispírito. Mas não, ficam no espírito, tudo pertence ao espírito. Tanto que,
quando chegarmos à perfeição, segundo as informações dos espíritos superiores, nós não teremos mais o perispírito, porque ele vai se confundir com o espírito, ele vai ser tão rarefeito, tão rarefeito, tão etéreo, que não haverá mais distinção entre o espírito e o perispírito. Portanto, tudo está no espírito, não está nem no corpo biológico e nem no corpo espiritual. Perfeito. Isso eu pedi essa explicação para que possamos entender. Mas o perispírito, então, é o veículo para que o espírito informe ao corpo o que ele tem que reparar ou resgatar. Então, o perispírito acaba levando essa informação para o corpo. Perfeito? Exato, é exatamente isso. Então, vamos lá. Perdão, pode continuar. Pode falar. Vamos lá, vamos continuar. Então, por que ele diz aqui? Porque ele vai falar assim: como será o futuro do corpinho? Ele faz essa pergunta, essa indagação. Como será o futuro do corpinho? Por quê? Essas informações estão ali, nós não sabemos. Só que se nós voltarmos no início, ele fala assim: destaca-se lá no primeiro parágrafo, destaca-se aquele em que se une um casal. Quer dizer, essa complexidade, então, não é só do espírito. Existe essa complexidade também de informações ao corpo que vai reencarnar, e aí eu estou entrando porque ele fala do espermatozoide, fala do óvulo, enfim, são células, moléculas, tudo ali numa informação só que o espírito traz. Então, não é aleatório, vou reencarnar na família do Marcos. Pronto, vai ser na família do Marcos. Não quero, quero na família do Ronaldo. Então, essa complexidade, Marcos, tem como você explicar isso? É uma necessidade, porque existe a chamada aqui na Terra da hereditariedade. Mas isso é um pouco certo, existe, não estou discutindo isso. Mas quando nascem, às vezes, crianças que vai buscar hereditariedade, não existe, ninguém teve, ninguém passou por isso, por aquilo e tal e tal. E até o Cristo fala, quem pecou, pergunta ao Cristo, ninguém pecou, nem ele, nem a quinta geração, nem nada. É ele que traz a informação ali, por alguma razão. E aí são dois caminhos distintos, mas está ligado ao espírito, nessa necessidade de reencarnar naquela família. E aí? Embolei muito ou deu para você entender? Senão eu repito. Deu, fala que deu. Pois é, Ronaldo, até os dias de hoje, antes de responder a você, a Glória Maria, porque nós falamos da questão do aborto, eu já entendo, mas por que precisa um irmão vir de um estupro, ou seja, já na rejeição? Bem, Glória, olha só, essa questão do estupro, sim, ela mexe muito com as pessoas, inclusive com a mulher, né? E a partir disso é uma defesa de que, nesse caso, poderia ser feito o aborto, né? Legalizar o aborto nesse caso. Mas, olha só, nós não conhecemos os caminhos divinos. E temos que lembrar que a questão do estupro está muito ligado ao nosso egoísmo, às nossas imperfeições morais. Né? Mas tudo se conforma perante a lei divina. E esse espírito que está vindo para reencarnar através desse processo pode ser justamente o espírito que vai ser, lá na frente, aquele que vai amparar a mãe, aquele que vai fazer tudo por ela. E pode tocar essa mãe para que ela também desenvolva mais a sua área sentimento, afetiva, porque é um filho que está surgindo. Então, na verdade, como nós não conhecemos o planejamento reencarnatório, como nós não conhecemos o passado nem de um e nem de outro, e Deus está confiando esse filho a nós, lembrando aqui o texto do Camilo, que o Ronaldo leu aqui no início, todos são filhos de Deus, confiados a nós nesta encarnação. E é por isso que temos que dar a oportunidade, sim, dele viver, assim como tivemos a oportunidade de viver. Como dizia o ex-presidente norte-americano, o Ronald Reagan, e dizia assim, bem, é muito fácil para as pessoas chegarem aqui no meu gabinete ou falarem lá no Congresso querendo a legalização do aborto. Sabe por que é muito fácil? Eles estão vivos.
Permitiram que eles nascessem? É muito fácil. A você, que foi permitido nascer e viver, agora dizer que os outros não podem nascer e viver. Então, precisamos receber esse espírito com todo amor. Não importa se foi planejado, se não foi planejado, se houve o estupro ou se não foi, porque isso não justifica a realização do aborto. E sabe por que mais? Aí, voltando aqui às colocações do Ronaldo, que existe o planejamento reencarnatório. Por isso que o Camilo faz essa pergunta do ponto de vista corpóreo. Como será o corpinho dessa criança, desse espírito, amanhã? Porque nós, na verdade, não sabemos. Por isso, a ciência vive sendo surpreendida. Quantas vezes a bateria de exames mostra que a criança não será saudável, que provavelmente ela vai nascer com síndrome X ou Y, que terá problema disso ou daquilo. E muitas vezes os médicos até recomendam o aborto. Mas os pais levam até o final, mesmo contra as recomendações médicas. E a criança nasce. E os médicos já vão fazer a bateria de exames para detectar a tal síndrome, a insuficiência, isso, aquilo. E se deparam com um corpo perfeito. Não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Não, mas vamos aguardar o desenvolvimento. A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, faz a sua festa de aniversário de 1 aninho e vai por aí afora e simplesmente não tem nada. E também acontece o caso inverso. Pais, avós, todos bem. Nenhum problema hereditário, nenhum problema genético, nada. O casal já teve um filho, saúde perfeita. Segunda gestação, a gestação está indo muito bem, obrigado, sem problemas aparentes, nasce. E, para surpresa dos médicos, apresenta um defeito, uma síndrome, e a ciência não sabe explicar. É aí que entra o espiritismo. Mas acontece que o processo é comandado pelo espírito, é comandado por esse planejamento reencarnatório superior, de acordo com as necessidades provacionais dos pais e as necessidades, às vezes provacionais, às vezes expiatórias, desse espírito que está reencarnando. Então, existe a hereditariedade, mas é claro que existe, isso está mais do que comprovado, mas não responde por tudo, porque existe, na verdade, o que nós vamos chamar aqui, vou pedir licença para cunhar aqui o termo, de hereditariedade ou genética espiritual, que está ligada, então, ao espírito, o seu passado e o planejamento reencarnatório que foi realizado. Tudo bem, Marcos. E porque ele coloca aqui uma observação, né? Como será o futuro corpinho? Que é uma incógnita. Sim. Geralmente você não sabe como vem, porque as informações que estão no espírito. E cabe uma observação: sempre há, de qualquer maneira, sendo boa ou ruim, o que eu estou colocando na forma humana, esse ser que vem tem uma ligação direta conosco. Seja, de repente, só no mundo espiritual, talvez não tenha passado, nem eu que estou dizendo, próprios espíritos falam isso, ou só na vida material de outras encarnações, ou por alguma razão, porque ele pediu, porque sabe que aquela família vai dar o que ele está precisando para ele, então sempre há um elo de ligação, porque nós somos, hoje, o de ontem, e amanhã, no futuro, nessa reparação uns com os outros. Então, não há como fugirmos à lei da reencarnação. Porque ele diz aqui, que elementos genéticos se expressarão para determinar o alcance da hereditariedade? Como alcançar isso? Como tentarmos mensurar essa complexidade dessa concepção desse espírito que está ali ligado? Marcos, não há como nós mensurarmos isso. Mas há uma coisa chamada, nesse aspecto, que é o amor. Você acabou de colocar. Esse amor, sim,
E aí entra o processo da educação. Eu já gostaria de começarmos aí a importância da reencarnação, porque é, pela lei divina, essa importância daquele ser frágil, que nós estamos como se fosse a primeira vez, ali abraçando. Nós já falamos várias vezes aqui, não vamos parar de repetir. Mas não será esse processo do amor na educação para que ele possa se transformar e os que estão envolvidos, como ele diz lá no início, que une esse casal, a família em si. Uhum. Sem dúvida. O amor é a base da educação. Como a informação espírita nos leva lá para a concepção, na verdade, nos leva para antes da concepção. Porque como existe o planejamento reencarnatório, esse planejamento antecede a ligação do espírito com o corpo em formação. Então, quando nós reencarnamos, nós já sabemos que vamos receber determinados espíritos como filhos, porque nós participamos, pelo menos em tese, do planejamento reencarnatório. Então, nós já sabemos. Claro, temos o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio podemos modificar esse planejamento, porque é tudo muito dinâmico, mas, como você lembrou, Ronaldo, todos nós somos ligados. Ou somos ligados através das existências passadas, porque já estivemos juntos, né, de várias maneiras, ou estamos ligados por laços que foram feitos no mundo espiritual. Em O Livro dos Espíritos, há a explicação que muitas vezes um espírito se aproxima de nós, muito necessitado de amor, de educação, e ele então solicita reencarnar como nosso filho. E aí nós somos consultados. E aí nós aquecemos, nós concordamos que ele possa vir. Ou seja, nesse caso, o espírito não tem ligação conosco de vidas passadas, mas tem a ligação realizada no estágio que tivemos no mundo espiritual. Então ele solicita, olha, eu quero... Ronaldo, você aceita? Você vai me aceitar? Eu estou necessitado e eu sei que você vai conseguir me educar, ou comigo, ou seja lá com quem for. E nós, então, em nome do amor, nós aceitamos, concordamos, e ele vai ser inserido no nosso planejamento reencarnatório. Então, receber esse espírito agora é um ato profundo de amor. E também é um ato de obedecermos o planejamento que foi feito na confiança em Deus. Então, na verdade, por isso você teve razão, Ronaldo, no início, quando você disse que esse assunto da concepção e da reencarnação, ele é complexo, que nos remete a outra ordem de ideias que vai muito além da simples formação biológica deste corpo. Então, há toda uma ligação espiritual que entra aqui neste cenário. Seu áudio, Ronaldo, seu áudio. Perdão. Eu gostaria que você lesse o 352, por favor, agora do Livro dos Espíritos. Opa, vamos lá então, continuando aqui. Questão 352. Pergunta Allan Kardec. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Responde os espíritos. Não. Elas se desenvolvem gradualmente, com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. E aí, Marcos? Porque ele aqui fala da parte... Eu tô tentando mostrar o aspecto material, o aspecto espiritual, a ciência como um todo, para que possamos compreender essa complexidade reencarnatória. Lembrando, mais uma vez, por que complexo reencarnatório?
Porque nós somos individualidades, trabalhando pela coletividade. Então, há momentos que eu, indivíduo, preciso reparar algo, mas também reparar com a coletividade de muitos que eu acabei ocasionando em N situações. Então, é um processo individual, eu estou nascendo. Olha o que ele fala aí nesse aspecto aí. Ele traz informações. Olha que interessante, ele traz informações. Olha o que ele fala ali, gradualmente com os órgãos. Então, eu vou falar uma palavra aqui, Marcos, seria não é moldar, mas vai se adequando à realidade para aquele corpo, pouco a pouco. Seria isso? O adequar fica mais claro, né? Porque é um novo corpo, nós temos que lembrar disso. Novo corpo, numa nova época, em nova circunstância, com novos pais e assumindo uma nova personalidade. É tudo novo. Certo? Como é tudo novo, o espírito não pode, de imediato, retornar com toda a sua carga de memória, do passado, nada disso. Então, quando ele inicia o processo a partir da concepção, ele vai automaticamente perdendo a sua memória. O perdendo aqui entre aspas, porque o espírito nunca perde nada. Mas ele vai colocando a sua memória lá no subconsciente. Ele vai jogando lá no porão da memória. Porque ele começa a se preparar para assumir uma nova personalidade. Aí veio o nascimento. Então, a gestação foi completa e ele nasce. Ora, mas ele nasce para assumir, então, o novo corpo com a nova personalidade. Por isso, os espíritos respondem aqui a Kardec. Não, ele não readquire as suas ideias como espírito só porque nasceu. Não, não. Ele vai ter que passar pelo período infantil. Ele não tem nem como expandir a sua memória, os seus pensamentos, porque o corpo do bebê, o corpo da criança, não permite que ele faça isso, não tem como. Ele vai readquirir a sua memória mais integral na medida em que o corpo biológico se desenvolver, se aperfeiçoar, e aí sim os instrumentos corporais, e no caso mais específico aqui, o cérebro, aí sim vai permitir que ele paulatinamente se expanda. Por isso, por exemplo, quando nós olhamos uma criança nessa faixa que vai até os 7 anos, nós vemos que o espírito vive muito no mundo da fantasia, por exemplo, que não tem raciocínio abstrato, porque o raciocínio abstrato ele vai adquirindo pouco a pouco e só chega à maturidade ali por volta dos 11, 12 anos. E assim ele vai indo, e justamente a partir dos 12 anos até 14, quando nós temos, então, o início do período da adolescência, aí sim ele começa a se revelar plenamente, porque o corpo agora já permite, o que antes não era possível. Então, o espírito, quando reencarna, estando no período infantil, ele pensa e age como criança. E só paulatinamente, na medida em que ele se adequa ao corpo, ou o corpo se adequa a ele, em que ele pode se manifestar mais plenamente, mas na nova personalidade. Por exemplo, não é o Ronaldo da outra encarnação, não. É o novo Ronaldo, porque ele veio aqui nessa encarnação agora para desenvolver determinadas coisas e não outras, e assim por diante, embora trazendo as tendências de caráter e as ideias inatas. Mas nós não sabemos quem fomos nem o que fizemos exatamente em existências passadas. E isso é importante esquecer, deixar lá no porão do inconsciente, para que possamos justamente realizar os aprendizados desta encarnação. Então, é assim que acontece o processo. Muito bem, Marcos, porque ele diz aqui, ele continua aqui no próximo parágrafo, depois do que nós temos, como será o futuro corpinho, ele inicia no próximo parágrafo. Incontáveis quão respeitáveis estudiosos hão se dobrado sobre lâminas
valiosíssimas sobre a mira de microscópicos avançadíssimos, na tentativa de explicar como é que tudo se estruturou nessas multimilenares filogênese e ontogênese, quando dispõe tão somente da visão biológica ou química para estabelecerem seus referenciais. Justamente o que você está explicando os dois lados, e principalmente essa complexidade do espírito que está reencarnando. Só que ele aprofunda um pouco aqui, no próximo parágrafo. Se pudessem esses denodados garimpeiros do Rio da Vida admitir a realidade do espírito, identificar-lhe a grande influência, entenderiam que todo e qualquer fator genético, rigorosamente, perdão, que agora vou ter que ir aqui, respeitar na formação do biossoma, está atrelada a outros fatores que antecedem ao genérico, quais sejam os elementos psíquicos da entidade que vai renascer. Olha que interessante. Então, Marcos, vamos lá. Não é fácil. A gente olha a hora e tal, mas vamos lá. Não tem como, não há como separar a matéria do espírito, ou seja, a ciência. Aliás, já há cientista há muito tempo se debruçando nesse aspecto sobre a espiritualidade. Enfim, eles sabem que existe alguma coisa além da matéria, e outros já até afirmam. São pesquisas já, não é de agora não, já vem lá de trás, como a fotoquila, enfim, são N's infinidade. Então, separar o espírito da matéria e tentar ter explicações só no campo da ciência material fica muito difícil. Fica muito difícil. Nós já temos aí, Marcos, a física quântica, que já está aí dando uma abertura muito grande para os cientistas, quando eles começarem a perceber essa importância do espírito, da vida espiritual, com a matéria. O que você me diz disso? Historicamente, nós cometemos um grande equívoco quando separamos o espírito da matéria, porque a alma ficou com a religião, tá? Algo etéreo, problema da religião, e a matéria ficou com a ciência. Então, a ciência de hoje, ela é exclusivamente materialista. Ela só olha desse ponto de vista. E é por isso que os cientistas são sempre surpreendidos e têm que rever as suas teorias, porque não levam em conta a realidade do espírito. Saindo um pouquinho do tema concepção, mas só para dar um exemplo, nós vemos agora, recentemente, os nossos astrônomos descobriram em outra galáxia um exoplaneta. Exoplaneta é aquele planeta assemelhado ao planeta Terra. Há uma teoria astronômica, científica, que diz que numa galáxia, os seus planetas, os astros que compõem essa galáxia, não podem ser maior do que a sua estrela-sol. Certo? Isso é uma teoria astronômica cheia de cálculo, isso aqui, a formação do corpo e o seu desenvolvimento. E os cientistas ficam realmente maravilhados, porque hoje em dia a nossa ciência tem que explicar tudo através do corpo, a genética, a hereditariedade. Só que ela não consegue. Não consegue, porque tem coisas que escapam totalmente às leis biológicas. Por isso o Camilo está aqui afirmando aqui no seu texto. Quando os nossos cientistas finalmente se debruçarem sobre a realidade do espírito, um novo campo imenso vai se abrir à ciência biológica. Porque aí uma série de fenômenos que hoje não têm explicação vão passar a ser explicados, porque é a ação do espírito sobre a matéria em formação. Mas, Ronaldo, alguns cientistas, aliás, nós temos um grande cientista lá da NASA,
que foi perguntado a ele assim: o senhor não é religioso, não é mesmo? Ele falou: não, eu não sou. Mas, naturalmente, o senhor tem colegas cientistas que são religiosos. Ah, sim, tenho. Então, esses colegas religiosos têm determinadas concepções diferentes da sua, como, por exemplo, acreditar na existência de Deus. Como é que o senhor fica em relação a esses seus colegas religiosos? Aí ele olhou para o jornalista e disse assim: não, não existe nenhum tipo de problema, porque eu os respeito como eles me respeitam. Aí o jornalista perguntou: tudo bem, mas o que significa para o senhor respeitar a ideia religiosa do seu colega cientista? O que é isso? O que significa isso? Respeitar a ideia dele? Aí ele disse: bom, significa que eu continuo com as minhas ideias e a minha tese, mas como cientista eu aceito que ele tenha outras ideias e outra tese. Ou seja, ele continua a separar. Eu sei que o meu colega aqui do lado formula essa ideia de Deus, a alma e tal. Eu olho, vejo, respeito, até levo em consideração como uma hipótese, mas eu continuo no meu mundo material. Falta ainda esses cientistas serem sensibilizados, né? Colocar aí a área sentimento e estarem prontos para o novo, para aquilo que eles nunca admitiram como realidade, mas que, na verdade, nós espíritos mostramos que é a grande realidade da vida. Muito bem, Marcos. Você se aprofundou, já foi até na questão aqui dessa sensibilidade, porque ele continuando aqui no parágrafo, ele diz assim: quando se movimentam providências propiciatórias à reencarnação de algum espírito, este começa uma atividade de sensibilização dos futuros pais. Este começa uma atividade de sensibilização. Você usou a palavra aí, essa sensibilização também, como ele diz aqui, também dos cientistas. Essa conjunção deles, se é a ciência, eu sempre, na própria faculdade, eu costumava dizer o seguinte: você na faculdade, nós somos verdadeiros cientistas, então não podemos fechar questões só numa situação. Olha, espera aí, se existe a palavra espiritualidade, eu, como cientista, eu tenho que pesquisar o que é espiritualidade. Então, eu não posso ficar na materialidade. Eu tenho outros campos aqui que estão me possibilitando desenvolver algo mais. E se eu me fecho só aqui, então eu não estou sendo cientista. Aí eles ficaram olhando para mim: não, não, mas porque a ciência. Não, a ciência pede que eu estude. O Kardec não fez isso. Existe uma mesa falante, uma cesta que responde. Peraí, não, peraí. Existe alguma coisa aí, eu vou pesquisar o que tem atrás disso. Como cientista, eu tenho que pesquisar todas as possibilidades. E é o que ele está dizendo aqui: essa sensibilidade é o que falta em muitos de nós. Então, vamos lá. Então, o candidato no ambiente psíquico, seus futuros pais, perdão, este começa uma atividade de sensibilização dos futuros pais, o que pode se dar em nível consciente. O espírito sabe o que faz e por que o faz. Ou em nível inconsciente, para desencarnados sem a necessidade, sem a necessária lucidez para se manterem ao nível, para se manterem ao corrente de tudo. Ou seja, tem um lado consciente, sim, e um lado inconsciente. Olha a complexidade reencarnatória. É verdade. Olha que interessante, porque entra o aspecto cultural, entra várias necessidades desse espírito, aqueles pais. Olha o consciente, a consciência espiritual e o inconsciente. E aí, Marcos? Pois é, esse trecho aqui do texto do Espírito Camilo é muito importante, porque o desencarnado que vai reencarnar, ele não fica passivo nesse processo. Na verdade, ele é atuante, sempre dependendo, obviamente, do seu nível de consciência espiritual, do seu estado espiritual durante esse processo.
Por isso o Camilo faz essa ressalva. Há os espíritos que no processo reencarnatório são bem conscientes e estão ali trabalhando nesse processo, e outros que não têm ainda esse grau de consciência, mas aí são auxiliados pelos espíritos superiores encarregados desse processo da reencarnação. Seja de uma maneira ou de outra, o espírito reencarnante ele está participando do processo. E a primeira participação que ele faz, e que antecede, é antes da concepção, é ele fazer a aproximação com os futuros pais, visitando-os e tendo, às vezes, determinados encontros quando esses pais adormecem. E lembrando, quem adormece é o corpo, porque é o corpo biológico que vai lá para a cama e precisa de repouso. O espírito, não. Nós nos emancipamos e aí sim vamos ter uma participação no mundo espiritual. Então, o que vai acontecer aí? Nós temos, então, essa participação do espírito reencarnante já sensibilizando os pais para que eles possam recebê-lo com o maior amor, com o maior afeto possível. Tavares, pode colocar a pergunta agora aí. Pode colocar. Isso. Bom, a nossa Olha glória... aí, Marcos. Essa pergunta tem tudo a ver. É justamente o que você está colocando aí. Olha só. Qual a visão espírita em relação às crianças que, com 4 anos, nos surpreendem com frases de 8 ou 10, e às vezes mais, hein? E às vezes mais, referente ao espiritismo? Já são espíritos, já preparados. Já vieram para isso. E nós aqui não estamos preparados e nos surpreendemos, porque muitas vezes não levamos em consideração justamente a realidade do espírito. Nós sempre tivemos na história humana os chamados superdotados, que hoje, tecnicamente, não chamamos mais de superdotados, mas sim de crianças com altas habilidades e que surpreendem o mundo científico. Não surpreende só os pais, não. É o mundo científico que fica assim, espantado. E quem está aí nos acompanhando, saiba que a ciência, até os dias de hoje, a ciência não sabe explicar essas altas habilidades. Não tem a mínima ideia, não tem teoria nenhuma para explicar que como uma criança, que está no exemplo da Glória, como que uma criança que tem 4 anos de idade consegue fazer pensamentos abstratos de uma criança lá de 10, 12 anos de idade e ainda traz o conhecimento espírita inato nela. É porque os espíritos estão cada vez se preparando melhor para a reencarnação. É a lei de evolução. A cada encarnação, você vem com novos conhecimentos, vai fazer novos aprendizados, e assim você vai progredindo, tanto intelectualmente quanto moralmente. Essa é a explicação lógica que o Espiritismo nos dá. Jesus é o concurso, né? Nós temos em Jesus esse exemplo aí. Está aí um exemplo. Mas vamos lá. Marcos, aí vem, olha que interessante, a pergunta da nossa irmã está em tudo a ver. Olha só. O fato é que, conscientemente ou não, o candidato ao mergulho no corpo físico é levado a viver no ambiente psíquico dos seus futuros pais, insuflando com suas vibrações as sensações finas do casal ou de um dos dois, fazendo com que a mãe se vá sentindo envolvida por um desejo íntimo de propiciar. Ela vai sentindo falta de um filho, e se já é mãe, sente carência de um novo bebê. Emociona-se só em falar do assunto. E por mais que o esposo tente disfarçar ou se, por razões do mundo, não pretende outro filho, vai sendo envolto nessa onda. E se não queria antes, agora já não faz tanto caso. Nós percebemos aí essa... Nós já comentamos várias vezes aqui, já comentamos muito, como o aspecto cultural e a família como um todo que está ali no processo, como ela interfere ou ajuda nesse processo da concepção até o nascimento do bebê.
Nós falamos aqui da conversa que o pai pode ter com esse espírito que está reencarnando. Temos um exemplo de vários, nós tivemos um programa sobre isso. Então, Marcos, eu gostaria que você, mais uma vez, ratificasse sobre esse assunto, essa importância da família, todo esse contexto do pai, principalmente do pai que está ali, porque a mãe já está envolvida, então ela também pode renegar, isso aí vai para o espírito de uma forma negativa. Enfim, temos os dois lados, que é essa influência, o aspecto cultural e o aspecto da influência da família no ser que está para nascer. Nós temos sempre que lembrar, Ronaldo, que temos o livre-arbítrio. A liberdade de fazer escolhas é sagrada perante a lei divina. Mas o Espiritismo nos adverte que para cada liberdade, no uso do livre-arbítrio, nós assumimos uma responsabilidade. É sempre assim. Então, nós podemos fazer escolhas, apesar do planejamento reencarnatório, apesar da ação dos espíritos, do espírito reencarnante tentando nos sensibilizar, nos envolver em ondas psíquicas de amor, podemos rejeitar, podemos tomar outro caminho. Então, isso pode acontecer. Então, e esse outro caminho pode acontecer ou por decisão individual, ou dos dois, ou pode acontecer por influência muito forte de outros membros da família, ou por influência da cultura em que estamos inseridos. Tudo isso entra nesse processo. Às vezes vence a espiritualidade, outras vezes vence o nosso egoísmo. Mas se o nosso egoísmo vencer, vamos responder por isso. Mas Deus haverá de propiciar novos caminhos ao espírito reencarnante e que desta vez não pôde reencarnar. Existem vários caminhos. Mas nós precisamos entender que a gestação e o nascimento são coisas celestiais, que é maravilhoso receber um filho, saber que Deus confia em você. Mas nós não tínhamos planejado uma gravidez agora, isso não fazia parte dos nossos planos, tinha que deixar mais para frente. Mas o planejamento divino é superior ao planejamento humano, tá? E é o que o Camilo lembra aqui. Quantas vezes o casal já conversou, tomou sua decisão, aí começam a passar os dias, as semanas, e normalmente parte da esposa, né, da mulher, chega assim, sabe, estava pensando, não seria bom se nós tivéssemos um filho? E aí, normalmente, o esposo, né, que é o homem, diz assim, mas nós já não conversamos sobre isso? Nós já não vimos que o ideal é deixar para o próximo ano, ou mesmo outro ano. Mas sabe como é que é uma criança se chegasse? Por que ela mudou? O que está acontecendo com ela? É a influência do próprio espírito reencarnante, porque ele precisa reencarnar, há um planejamento que já foi feito, e ela começa a receber as vibrações desse espírito, da própria equipe espiritual que auxilia esse casal, e por isso a mudança de pensamento. Por isso Como também a rejeição, Marcos, como também a rejeição, não é isso? Sim, como também a rejeição, que é o outro lado da moeda. Tá? E pode acontecer também por ação espiritual, daqueles que não querem que esse nascimento se concretize. Né? Por isso, a nossa recomendação, estar sempre com Jesus, o evangelho na vida, na família, no lar, para se ter equilíbrio espiritual na hora de tomar as decisões e deixar a coisa fluir. Eu vou lembrar aqui o nosso grande amigo Júlio César de Sarroris, que é do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, e o primeiro filho do Sarroris foi um filho chamado filho excepcional, né? Ou seja, portador de deficiências, no caso eram deficiências tanto mentais quanto motoras, físicas. Né? E ele viveu até uma certa idade, e aí desencarnou. E aí, então, depois... Porque é a síndrome que acontece, né? Que é natural.
engravidar de novo? Outro filho? Mas depois desse primeiro, e se ele vier com o mesmo problema? Não é? E aí o Saint-Maurice, na época, dizia assim, bem, aí conversei muito, né, com a minha esposa, ela conversou muito comigo e tal, e aí chegamos à seguinte conclusão, à luz do Evangelho e do Espiritismo. Seja feita a vontade do Pai. Porque o que importa é receber esse Espírito. Como ele vem, nós não sabemos. Bem, aí mantivemos o relacionamento natural, veio a gravidez, todo o acompanhamento médico, porque já tinha o histórico do primeiro filho, tá? E ele nasceu perfeito. Tranquilo, como tinha que ser. Porque, na verdade, nós aqui na matéria não temos o comando sobre esse processo, né? Nós não sabemos, não é verdade? Marcos, você me fez lembrar um casal que tinha medo de ter filhos por problemas de nascer assim assado. Até porque eles eram primos. Então tem toda uma problemática genética aí em cima disso. Bom, enfim, resolveram não ter filhos por medo de ter filhos especiais. Passaram um tempo, a irmã dele teve um filho e ela veio a falecer no parto. Quem cuidou do filho? Quem veio É, né? saber? E o filho, qual é o problema do filho? Síndrome de Down. E é o amor da vida deles, entendeu? Eles de uma maneira, rejeitaram, mas tinha que nascer de alguma maneira, aquele espírito, que eles é que estavam ligados. E eles já são grandes. Então, é um amor, foi o amor da vida deles que uniu mais ainda. Você vê, o medo de ter o filho e o problema, não tiveram filho. Acabaram que a irmã dele veio a ter o filho e faleceu do parto, e eles é que foram os pais de verdade do filho com síndrome de Down. É Papai do Céu, não tem como nós fugirmos a certas coisas. Bom, Marcos, estamos no nosso final, vamos voltar ao tema sobre esse aspecto celeste parceria, e que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos, a quem estava aqui, nos participaram com a pergunta, nosso irmão Tavares. Gratidão e nosso boa noite a todos. Pois é, então estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do YouTube. Se você não pôde acompanhar o programa de hoje ou os programas das outras semanas, fique tranquilo, basta acessar o YouTube, vá lá no canal da Estação da Luz Tavares e aí você tem acesso a todos os vídeos do nosso programa Espiritismo e Educação. Hoje, então, conversamos sobre a questão aqui da reencarnação, a concepção e a gestação, tendo por base o texto do Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira, e que está no livro Desafios da Educação. Mas, como o Ronaldo já anunciou no início, nós vamos ter que continuar o tema na semana que vem, porque há muitas considerações ainda a fazer, tanto através do Camilo, quanto também aqui de O Livro dos Espíritos. E, por falar na nossa obra básica, não podemos encerrar o programa sem fazer novamente a homenagem aos espíritos superiores e a Allan Kardec pelo trabalho magnífico e profundo de elaboração de O Livro dos Espíritos e do lançamento do Espiritismo para a humanidade, que estamos comemorando exatamente hoje, 18 de abril de 2022, 165 anos de O Livro dos Espíritos e também do Espiritismo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em nossos corações. Um grande abraço a você e até o próximo encontro, semana que vem.